Com o futebol transformado numa indústria, torna-se incontornável investir em estratégias que permitam um correto posicionamento no mercado e a tradução desse acerto em conquistas desportivas. Isso só será possível através de uma cultura que permita criar uma identidade. Será ela que agregará todos os envolvidos no processo, dos adeptos aos atletas, dos parceiros aos patrocinadores e dos investidores aos funcionários. Na base de um projeto que conduz à criação de identidade, apontamos 4 pilares fundamentais. Acabar com o subfinanciamento da formação. Ter uma política desportiva definida pela SAD, mas aprovada em AG do clube. Apostar definitivamente no futebol feminino. Reestruturação do departamento médico. Existe uma espécie de mito enraizado que nos diz que com a formação não se ganham campeonatos. Ora, a verdade é que o Sporting formou 11 jogadores da equipa que foi campeã da Europa de seleções. E nos últimos 19 anos, sempre que a performance desportiva foi melhor, existiu sempre uma forte base da formação. Por outras palavras, parece-nos evidente que a falta de resultados desportivos em longos ciclos tem como uma das razões a falta de sequência na aposta em jogadores da formação. Uma aposta que não pode andar ao sabor de haver mais ou menos dinheiro para reforços rotulados de craques. Uma aposta que não pode andar ao sabor dos desígnios dos treinadores. A definição de uma política com cariz de aposta na formação é a base fundamental para o alinhamento de toda a estrutura. Uma política que deve ser aprovada em AG do clube, para que se obtenha o maior apoio possível dos sócios no caminho a seguir e que internamente assentará nas seguintes premissas. Implementar uma política gradual de inserção de atletas da formação na equipa principal, sendo objetivo que no final do mandato haja uma percentagem fixa de atletas formados no clube. Limitar os gastos em contratações, não podendo a SAD consumir mais de 70% dos proveitos globais de transferências de ativos com a entrada de novos atletas. Não pagar mais que 10% do valor líquido de transferência a agentes dos atletas, sendo o pagamento dos serviços repartido pelos anos de contrato com o atleta. No universo dos empréstimos, não manter ligação contratual a um número de atletas superior a 15 por época, devendo a sua colocação ser vista como um degrau a subir no seu desenvolvimento. Simultaneamente, desenvolveremos uma política externa que permita uma melhoria do futebol enquanto espetáculo e torne os processos mais transparentes. Assim, entre outras medidas, propomos uma reestruturação que permita que os jogos se realizem entre sexta e domingo, com o último jogo a iniciar-se no máximo às 18 horas, de forma a reaproximar os adeptos dos estádios. Tornar autónomo os conselhos de disciplina, justiça e arbitragem. Limitar o período de transferências no verão, fechando o mesmo antes do início das competições. Reclamar, junto às entidades competentes, a divulgação pública dos relatórios da Liga e dos observadores dos árbitros. Lutar pela divulgação online das conversações entre árbitro e VAR, bem como pelo regresso do sorteio das equipas de arbitragem. Trabalhar com o objetivo da centralização dos direitos televisivos como forma de gerar maior valor para todos os clubes e permitir um upgrade do nosso futebol. Rejeitar liminarmente o cartão de adepto e qualquer tipo de segregação ou discriminação entre os adeptos. Mas voltemos a olhar para dentro. O Sporting tem tido gastos operacionais superiores aos rendimentos operacionais que gera. Numa gestão que assenta na esperança que a performance desportiva seja de qualidade superior e que, no final de cada época, as transações dos jogadores permitam tapar o déficit operacional gerado com essas receitas extraordinárias. O problema agrava-se quando, de seguida, vamos ao mercado e gastamos grande parte das mais-valias geradas. Reinicia-se assim o ciclo, muitas vezes com o agravamento do déficit operacional.
Esta política, levada a cabo ao longo de décadas, levou-nos a um passivo acumulado que chegou a ser de quase 500 milhões de euros, antes de ser reestruturado. Esta política levou-nos a acumular dívidas a fornecedores e a não pagar os empréstimos aos bancos, colocando em risco o controle da SAD por causa dos VMO. A gestão tem de inverter este ciclo e, para consegui-lo, propomos equilibrar os gastos com os rendimentos operacionais, numa primeira fase, apostando em jogadores da formação, diminuindo a intervenção no mercado e os encargos salariais. Numa segunda fase, estabilizado em nível superior à performance desportiva, aumentar os proveitos operacionais e ter gastos inferiores aos rendimentos. As possíveis mais-valias de venda de direitos desportivos devem ser canalizadas para abater passivo e fazer investimento, seja melhorias na infraestrutura e na estrutura, seja na aquisição de jogadores que elevem a performance desportiva. Para executar esta visão e ser o principal condutor da política definida pela administração, teremos a figura do Diretor-Geral, que terá a seu cargo o Diretor de Futebol Profissional e o Diretor da Formação. O Diretor de Futebol Profissional fará a ligação ao mercado e aos empresários sem ligações privilegiadas. Já o Diretor da Formação deverá estar dedicado à parte técnica de toda a formação, não acumulando funções com a área de gestão das instalações e da logística. Dizer que o Sporting foi o responsável pelo real despertar do futebol feminino em Portugal e ter tido a assistir quase 10 mil adeptos num jogo torna-se quase irónico. A nossa equipa continua afastada do José Alvalade e dos nossos adeptos, que nem na Loja Verde encontram um ponto de ligação às atletas. E isto é ainda mais estranho quando, a nível mundial, há cada vez mais mulheres a praticar futebol e a assistir a jogos, ou quando pensamos que a marca que nos equipa atualmente, a Nike, tem na camisola da seleção feminina dos Estados Unidos a mais vendida de sempre numa única época. Assim, a nossa proposta para o futebol feminino passa por agendar os jogos da nossa equipa feminina no estádio José Alvalade, incluir os jogos do futebol feminino na Gamebox, dar às atletas o devido destaque, tanto na Loja Verde como na promoção dos jogos, oferecer ao futebol feminino um jogo de apresentação à semelhança do masculino, como o Troféu Otávio Andréa, a homenagem à nossa histórica sócia número 1. Definir um orçamento de 1,5 milhão de euros por ano para o futebol feminino, promover torneios de futebol feminino por todo o país, apadrinhados pelo Sporting e com a presença das atletas, e implementar uma estratégia de apoio à equipa feminina através dos núcleos. O sucesso deste e qualquer projeto passa obrigatoriamente pelos adeptos. O ambiente que se gera no estádio é a energia extra que a equipa precisa e para que recuperemos as tardes e as noites de apoio massivo é necessário um trabalho com 4 vertentes. Proceder a melhorias no estádio que permitam transformar a ida ao futebol numa verdadeira experiência. Compreender a importância dos núcleos no apoio à equipa onde quer que ela jogue. Rever a ligação aos grupos organizados de adeptos e, sem descurar o cumprimento de regras, recuperá-los no apoio massivo às equipas. Repensar os preços das gameboxes baixando-os e as categorias das mesmas. Tudo isto leva tempo. Levará tempo. Afinal, uma identidade não se forma utilizando chavões e atirando promessas que são rapidamente traídas pela ausência de coragem em assumir um projeto e apresentá-lo de forma verdadeira aos sócios e aos adeptos leoninos.